Se você quiser convencer alguém de uma bobagem sem tamanho quando os fatos não forem convincentes, até mesmo por não terem existido, basta acrescentar um número. Mesmo a tolice mais absurda parece plausível quando apresentada em termos numéricos. Apresentamos a você os números de Potemkin. Mas, antes de pensar no conceito para isso, me responde o seguinte: seriam as pessoas loiras uma espécie ameaçada de extinção? Há alguns anos, a mídia estava agitada por causa de um estudo da Organização Mundial da Saúde, provando que os loiros naturais logo seriam coisa do passado. A BBC declarou que os loiros estariam extintos até 2202, pois o gene loiro não é tão forte quanto o moreno. A história correu solta pelo mundo até que a OMS divulgou uma declaração inusitada. A OMS gostaria de esclarecer que jamais realizou pesquisa sobre o tema e desconhece a origem dessas notícias. Gostaríamos, porém, de ressaltar que não temos nenhuma opinião acerca da existência futura dos loiros. Não sou capaz de opinar. Essas estatísticas e medições forjadas que não fazem sentido, como forjar a medição de aparência científica, já é uma antiga tradição. São conhecidas como números de Potemkin. Reza a lenda que o príncipe Gregory Potemkin não queria que a imperatriz da Rússia soubesse que certa região da Crimeia era um deserto árido. Ele precisava convencê-la de que a área era pujante e cheia de vida. Para tanto, erigiu fachadas elaboradas ao longo do trajeto, estruturas de madeiras grosseiramente pintadas, concebidas para dar a impressão de vilas e cidades quando vistas de longe. Mesmo desabitadas, as vilas de Potemkin eram boas o bastante para enganar a imperatriz, que passou direto por elas sem descer da sua veloz carruagem. Os números de Potemkin são o equivalente matemático dessas vilas. São fachadas numéricas que se assemelham a dados reais. Números dotados de significado no mundo real correspondem a medições razoavelmente confiáveis, ao menos de maneira implícita. Os números de Potemkin não fazem sentido, ou bem se originam de medições absurdas, ou bem não têm relação com nenhuma mensuração genuína. Por exemplo, em 16 de outubro de 1995, Louis Farahàn, líder da Nação do Islã, promoveu uma enorme manifestação, a Marcha de 1 milhão de homens. Claro, o nome já estava definido antes mesmo que alguém pudesse prever se o evento contaria de fato com 1 milhão de participantes. Quando ônibus, trens e aviões lotados começaram a convergir para o National Mall, o que se viu foi mesmo gigantesco. Mas será que a marcha fez jus ao nome? Como era de se esperar, o organizador disse que sim. Sua estimativa não oficial de multidão superou 1 milhão de pessoas. Contudo, a cifra de Farahàn era um número de Potemkin. O National Park, responsável por fornecer uma estimativa oficial do número de pessoas, sentia-se pressionado a inflar os cálculos. Se declarássemos que os participantes eram 250 mil, diriam que eram 500 mil. Se dissermos 500 mil, diriam que foi 1 milhão. Qualquer coisa menos que 1 milhão. E pode apostar, vamos ouvir alguma queixa. Como previsto, quando os cálculos oficiais foram divulgados, 400 mil pessoas, com margem de 20% para mais ou para menos. Farahàn, enfurecido, ameaçou processar a instituição. Por este motivo, o National Park passou mais de uma década sem estimar o tamanho de multidões, deixando o caminho livre para que os organizadores de manifestações fabricassem números de Potemkin sem medo de serem desmentidos por uma fonte confiável. Os criadores de números de Potemkin não dão a menor importância para os fundamentos reais de suas cifras. De longe, porém, os dados parecem convincentes, e o número de Potemkin pode ser um instrumento poderoso para apoiar um argumento frouxo ou intimidar um oponente teimoso. Até a mais frágil dessas invenções pode provocar danos terríveis.